Boa tarde, meu nome é Gabriel Turcati, sou aluno do mestrado em Economia na URGS e hoje vou analisar um artigo de Economia Brasileira na disciplina do professor Cássio Moreira. E a ideia é discutir o artigo O Debate sobre a Redução do Déficit Fiscal no Brasil, uma crítica pós-keynesiana, publicado em 2011 na revista Nova Economia. As autoras são Mariana Lopes, do Tesouro Nacional, e Maria de Lourdes Molo, da UNB. O paper entra na velha, mas nunca resolvida disputa entre ortodoxos e heterodoxos sobre como o Brasil deve zerar o déficit nominal, usando econometria, modelos de vetores autorregressivos com dados mensais de janeiro de 99 a julho de 2008, para defender o lado heterodoxo. A ideia hoje é apresentar a tese, a metodologia e os principais resultados, marcando onde o artigo forte e onde ele é discutível, fazendo uma resenha sobre os resultados do. O contexto que motiva o artigo é simples e até hoje permanece atual, apesar de ser um debate muito antigo. A questão é que o Brasil opera há muitos anos com uma das taxas de juros reais mais altas do mundo. Hoje a gente está em 2026, ou seja, 15 anos após a publicação do paper, e na época já se citava que há mais de 2 décadas a gente tinha uma das taxas de juros reais mais altas do mundo, o que na prática gera superávites primários expressivos e foi analisado isso especialmente no período do paper, que é de 1999 a 2008, quando o esforço fiscal foi cumprido com folga, porém com um crescimento econômico medíocre se comparado a outros países emergentes. E a pergunta que ficou é se essa combinação é eficaz, ou seja, se o receituário ortodoxo, que é dominante, né, na economia, nas decisões do governo, do Estado, que é uma receita que pede mais aperto fiscal, ou seja, menos gastos, para que assim se gere uma credibilidade no país e os juros possam cair, né? Ou seja, o aperto fiscal é exante para que os juros caiam e o déficit fiscal seja atingido, o déficit fiscal seja reduzido, perdão, e se essa receita está produzindo o resultado prometido. Segundo as autoras defendem no paper, não. E elas tentam mostrar empiricamente, com a econometria, o porquê isso não está acontecendo. Ortodoxos e heterodoxos concordam em uma coisa importante: zerar o déficit nominal é desejável, então isso é uma questão pacífica. A divergência é exclusivamente sobre o caminho em que isso acontece. O ortodoxo diz que aumentando o superávit primário, ou seja, através do aperto fiscal, o país ganha credibilidade e os juros caem, fechando o déficit. Um bom adendo fazer é que os juros caindo significa que, como a gente fala do déficit primário, superávit primário, a despesa financeira em cima desses juros vai chegar no déficit, na redução do déficit fiscal. Já o caminho heterodoxo fala o oposto. É necessário primeiro cortar os juros, assim a despesa financeira do governo vai diminuir, o serviço da dívida diminui, e enquanto o PIB cresce, porque com o juro menor a economia é estimulada, o investimento é estimulado. Com isso acontecendo, a arrecadação, por sua vez, sobe e o déficit vai zerar ex post. Então, basicamente, o ortodoxo fala no aperto fiscal, enquanto o heterodoxo fala no corte de juros como primeira medida, primeiro passo do caminho para que se atinja essa tentativa de redução do déficit. Toda a discussão do artigo, ela gira em torno de qual dessas duas causalidades é verdadeira no caso brasileiro. E como eu falei anteriormente, por definição, déficit nominal é a soma do resultado primário com o pagamento de juros. Então, se a gente atacar os juros diretamente, já está sendo atacado um componente direto do déficit, que é justamente o serviço da dívida. Apesar do que eu venho falando aqui, a raiz da divergência ela é teórica, não é técnica, não é simplesmente sobre medir o que acontece ou não acontece, mas uma teoria justamente na fundamentação do pensamento das duas correntes de pensamento. Ou seja, na ortodoxia, a moeda é neutra, ou seja, ela afeta só o nível geral de preços e não o produto real. É como se ela tivesse a parte das coisas. E o Estado, na melhor das hipóteses, ele é um mal necessário. Ele tem que ser um Estado mínimo, enquanto o mercado vai se regular melhor. E a inflação ela só distorce os preços relativos e não afeta os preços em geral. Por isso, a política monetária vai ser disciplinada sempre pelas regras do mercado e a fiscal deve ser contida. Por isso se ataca a política fiscal. Já na heterodoxia, que é a corrente pós-keynesiana, se a gente for citar Davidson, Carvalho e Kregel, já escreveram sobre isso,
A moeda não é neutra. Ela, na verdade, afeta o investimento, o crescimento e o emprego, porque a preferência pela liquidez restringe o crédito, ou seja, o finance, o motivo de financiamento da demanda. O Estado, ele é um regulador legítimo dos mercados, ele é o único agente capaz de reduzir a incerteza estrutural da economia, e aí a política fiscal se torna um instrumento, né, é um investimento público central na demanda agregada da economia. Sem entender essa raiz teórica, o debate empírico fica meio solto. É muito importante que o papel da moeda e do Estado andem conjuntamente na leitura e no entendimento do artigo. Os dois lados não estão olhando para os mesmos dados com os mesmos óculos, ou seja, essas lentes precisam ser aplicadas para a gente entender o contexto. Aprofundando um pouco mais o fundamento do pensamento de cada corrente, aqui a gente desenha um pouco da lógica ortodoxa. Então a lógica começa na busca pelo superávit primário. A grande lógica é que o governo busque superávites através do aperto fiscal, o que vai elevar a credibilidade do governo e reduzir o risco país. Ou seja, os outros países, as pessoas vão acreditar que o país tem uma responsabilidade fiscal elevada e com isso vai aceitar emprestar dinheiro a um juro menor, porque acredita mais no pagamento daquele governo. Então, permitindo que os juros caem, a causalidade é que o déficit nominal vai ser reduzido através da definição de déficit nominal, que é o primário mais os juros. Então, a gente reduz o serviço da dívida e reduz o déficit fiscal até a tentativa de zerar esse déficit. Isso é visto no livro de Jean Biagi, Delfim Neto, que já defende essa visão. É o argumento que fundamentou o tripé econômico do Plano Real, o tripé macroeconômico do Plano Real, e foi inclusive mantido pelo Lula nos primeiros anos de governo, no começo dos anos 2000. E isso não é um argumento estúpido, né? A questão não é se um argumento ele é, não tem base empírica, não tem base teórica ou não. Aqui tem um mecanismo causal, claro que é uma evidência empírica que existe em outros países e com uma literatura muito forte por trás, como a teoria da dominância fiscal, que é justamente o que acontece aqui na teoria de Woodford com a teoria fiscal do nível de preços. Então a crítica heterodoxa, ela precisa levar isso em conta e não apenas descartar como se não tivesse valor. Já na heterodoxia, a prescrição heterodoxa inverte essa causalidade, é uma cadeia inversa. Então eles falam que a Selic é uma decisão do Banco Central, ou seja, Bresser Pereira, Amado, Herman escrevem sobre isso. Cortar a Selic reduz diretamente o componente de juros do déficit. Juros menores vão estimular o investimento e o consumo. As empresas vão investir mais, o consumidor vai ter mais confiança e mais crédito para consumir, o que eleva, por sua vez, PIB, emprego, aumentando a demanda agregada e a arrecadação. Aumentando a arrecadação, a gente, por um outro lado da equação, conseguiu reduzir o déficit nominal, ou seja, foi exposto, né? Mas o resultado atingido foi o mesmo, muda a trilha, muda o caminho. Aqui entra também a tese da dominância monetária e não a tese da dominância fiscal, ou seja, uma outra ótica da mesma equação. A dominância monetária é porque a política monetária, fixando juros altos para controlar a inflação ou outra de capital externo, força a política fiscal a ser apertada. É exatamente o contrário do que diz a ortodoxia, que fala da dominância fiscal da política monetária. É importante notar que na visão heterodoxa, a Selic alta não é só ineficaz, como é ativamente prejudicial, porque não só afeta a oferta produtiva da economia, a demanda agregada e até mesmo inibe a capacidade ociosa, o produto potencial, inibindo o investimento via juros, impede a solução estrutural da inflação, que viria via aumento da capacidade produtiva. Também é um ponto teórico forte, isso sem contar o serviço da dívida, que se tornaria mais caro com um juro alto. A grande contribuição do paper é que ele é um estudo empírico, não uma discussão apenas teórica, mas ele vem para a base econométrica, para a base quantitativa. Então, as autoras estimam um VAR, que é o vetor autoregressivo, com 6 variáveis em primeira diferença, ou seja, as séries não eram estacionárias, mas com uma diferenciação já alcançaram a estacionalidade através do teste de raiz unitário. Os dados são mensais de janeiro de 1999 até julho de 2008, então um período extenso, aceitável, com aproximadamente 115 observações. As variáveis são a Selic, o PIB, o resultado nominal, o resultado primeiro,
MBI Brasil e a dívida líquida do setor público. Todas testadas para raiz unitária, todas integradas de primeira ordem e por isso a primeira diferença. São 8 defasagens escolhidas pelos critérios LR, Ike e Schwartz. São 3 análises aplicadas. Teste de causalidade de Granger para verificar a precedência temporal entre variáveis, decomposição da variância dos erros de previsão para ver quanto cada variável explica as outras e as funções do impulso-resposta para mapear os efeitos dinâmicos de choques. O VAR é uma escolha defensável para não impor relações estruturais a priori, mas é importante que Granger depois vai medir a precedência temporal e não a causalidade no sentido estrutural. Então, é possível que a gente tenha precedência sem causa e causa sem precedência. Na crítica, esse ponto vai ser retomado. E aqui, passando pelos resultados dos testes econométricos, a gente chega no ponto central do artigo. O teste de Granger mostra que o resultado primário não causa, no sentido de Granger, diretamente a Selic. A probabilidade da hipótese nula é 49,6%, ou seja, longe de ser rejeitada com 10% de confiança. Em outras palavras, as variações do superávit primário não precedem temporalmente variações da taxa básica de juros. Isso ataca diretamente o coração da teoria ortodoxa que diz: aperte primário, ganhe credibilidade e os juros vão cair. A decomposição da variância confirma essa hipótese, ou seja, a Selic, ao longo de 12 meses, é explicada principalmente pela sua própria dinâmica, ou seja, talvez por uma memória, ela mesma vai se ajustando na sua dinâmica. Isso representou 37,5% da explicação da trajetória da Selic. 21,5% veio da dívida líquida e 17,2% do MBI. O resultado primário, que é o que a ortodoxia prescreve, vem só com 15,9%. Ou seja, um resultado muito menos explicativo que as outras variáveis. Já o PIB e o resultado nominal são menos explicativos, são marginais aqui na análise. Ou seja, qual a conclusão das autoras? Que a taxa básica de juros no Brasil daquele período parece ter vida própria. Ela é fixada pelo Banco Central em uma lógica que não responde diretamente ao esforço fiscal. Basicamente, o esforço fiscal, ou seja, o aperto fiscal, não explicou exatamente a trajetória da Selic. Se isso for verdadeiro, mina o mecanismo central que justifica o aperto primário tão defendido. E aqui, seguindo a análise dos resultados, a gente tem uma segunda parte importante, que mostra que os choques na Selic produzem efeitos negativos, significativos e duradouros sobre o PIB. A função impulso-resposta é clara. Ou seja, após um choque positivo na Selic, assim que a taxa de juros aumenta, o PIB cai e demora a se recuperar. É como se com juros mais altos diretamente se afetasse a produção, seja por as empresas investirem menos, pelos consumidores consumirem menos, mas a verdade é que o produto diminui. Aqui a Selic responde por mais ou menos 21% da variância do PIB após 12 meses. E, em paralelo, isso é importante porque o PIB é a variável que melhor explica a arrecadação, ou seja, Granger, a causa da arrecadação tem p-valor de 0,86%, então é altamente significativo. E já a decomposição da variância mostra que 11% da variância da arrecadação vem do PIB, ou seja, a arrecadação é fortemente sensível ao PIB. Se a gente combinar os dois, a cadeia é heterodoxa, os juros caem, o PIB cresce e a arrecadação sobe, aqui nesses testes se encontra suporte empírico nos dados desse período. E esse achado das autoras é consistente com a teoria pós-keynesiana e com a proposição de Keynes de que o gasto público e a estabilização do investimento devem ser objetivos, centrais da política econômica, ou seja, o Estado deve ser o indutor da economia, em certa medida. Apesar disso, também é importante que a gente seja pragmático. O artigo não necessariamente destrói a ortodoxia, fala que a ortodoxia está errada, afinal analisou um período em um contexto específico, e a ortodoxia tem suportes importantes também. As autoras mesmo admitem, e isso é mostrado nos dados, que a dívida, o resultado nominal, o resultado primário e Selic causam MBI com p-valores baixíssimos, ou seja, a decomposição da variância do MBI atribui 17% à dívida, 14,9% ao resultado primário e cerca de 21% à Selic, ou seja, o esforço fiscal afeta o risco do país percebido pelo mercado, que, por outro lado, também pode trazer alguma razão à ortodoxia. E esse é exatamente o ponto da ortodoxia. O canal credibilidade existe,
é mensurável e ele também tem que ser levado em conta. Então, existem uma série de outras variáveis dentro do país, dentro da economia, que podem afetar esse estudo, essa análise. O que o artigo mostra que essa transmissão para de funcionar antes mesmo de chegar na Selic. Ou seja, se o risco do país cai com o aperto fiscal, o Banco Central muitas vezes não corta juros proporcionalmente. E isso a gente pode pensar nas canais de transmissão, seja por demora na reunião do Copom, seja por erro nos modelos, seja por decisões políticas. Afinal, quando o paper foi escrito, o Banco Central no Brasil não era independente. Hoje, em 2026, a gente pode ver que ele é independente, mas não necessariamente se tirou um componente político da jogada. E que a questão deixa de ser teórica e vira empírica. Ou seja, por que a função da reação do Banco Central desconectou a Selic da credibilidade fiscal nesse período? E essa, na minha leitura, é a contribuição mais interessante do paper. Até mesmo mais do que testar ali a heterodoxia e a ortodoxia, em certa forma. Indo para o final, fazendo uma crítica ao paper, e uma crítica honesta, afinal, o paper, como parte de um modelo método científico, ele tende a responder uma parte da ciência que tem que ser conectada a outras situações, e hoje, claro, fazendo uma leitura 15 anos após o paper, em que situações seguiram acontecendo na economia, acredito que o paper tem uma grande contribuição para a ciência e para a análise do país, e encontro 5 limitações que valem a pena serem citadas. A primeira é o recorte temporal, afinal, é um período bastante específico, apesar de não ser tão curto, de ser quase uma década. Ele é pós o tripé macroeconômico, pós uma crise financeira global, num boom de commodities. Então, os riscos podem não ser aplicados, os resultados, desculpa, podem não ser aplicados para outros períodos, como pós-crise de 2005, tarifaços, pós-pandemia. Então, numa ciência empírica, essa robustez fora da amostra é muito importante. Então, talvez pode ser criado um novo paper comparando resultados em diferentes períodos, que não foi testado aqui. O segundo ponto é que o teste de Granger pode não ser uma causalidade, o que é reconhecido pelo próprio paper em uma nota de rodapé, mesmo ele seguindo argumentando como se isso fosse uma causalidade estrutural. E a precedência temporal é uma correlação dinâmica, pode ter precedência sem causa, por expectativas que antecipem outra variável, causa sem precedência, quando o efeito é contemporâneo. Em terceiro lugar, uma parte mais estatística, é que os p-valores são limítrofes. O resultado primário não Granger causando nominal está em 7,2%, significativo 10%, mas no limite. Então, pequenas mudanças de especificação ali no modelo econométrico, seja o ordenamento das variáveis, o número das desfasagens, o deflator, podem mudar significativamente a leitura, chegando a outras conclusões. O que leva até a quarta crítica, né, que é o viés teórico declarado. As autoras filiam-se ao pós-keynesianismo desde o título, e está tudo bem, isso é legítimo academicamente, inclusive por ter sido avisado, né, então é uma visão heterodoxa. Mas o paper conclui dando razão também ao lado heterodoxo, sendo que ele pode ter tido um viés de confirmação, né? Então é importante que isso seja lido com esse filtro também. Então, tudo em busca de decisões teóricas que favorecem certos resultados ali dentro do paper. E para finalizar, o paper não enfrenta o argumento ortodoxo mais forte, que é se baixasse a Selic fosse fácil, já teria sido feito, não tivesse custo, já teria sido baixada, se não fosse a inflação ou outras situações. Inclusive, vendo esse paper aos olhos de quem está em 2026 e vendo, inclusive, um período de diminuição forte da Selic entre 2019, 2021, 2022, e essa redução forte da Selic não trouxe os resultados que a heterodoxia também prega. Então, o paper ele contribui muito no pensamento, mas não explica 100% dos pensamentos, dos resultados. Claro que a ortodoxia argumenta que os juros altos são consequência, na verdade, né, e não uma causa, mas uma consequência de fragilidades estruturais, tanto fiscais, institucionais, monetárias, jurisdicionais, e não a causa. E que o artigo trata-se ali como uma variável política, mas ela é, na verdade, endógena às expectativas de mercado, da dívida, das restrições do balanço externo. Então, esse problema pode não ser tão simples quanto uma decisão política, uma canetada. Concluindo aqui o nosso vídeo e retomando um pouco das críticas, acredito que fiquem 3 coisas importantes para a gente levar de pensamento do paper. O primeiro é que o artigo entrega um argumento empírico sério, uma medida econométrica, contra uma versão simplista, tanto ortodoxa quanto
heterodoxa, que cria ali uma cadeia, né, um mecanismo de causalidades que podem funcionar ou não, mas não eram baseados empiricamente. Os dados no período analisado não confirmam a transição direta ortodoxa, confirmam um pouco mais o lado heterodoxo, claro, retomando as críticas de que esse período pode não ser tão explicativo em outros momentos. E segundo, nessa linha, ele oferece então uma evidência consistente de que os juros altos suprimem o PIB e que o PIB é de fato que move a arrecadação. Isso tem que ser levado em conta em qualquer análise. Mas o mais importante, que é o terceiro ponto, é que ele não resolve o debate. Então, assim, a credibilidade fiscal afeta o risco, e está nos próprios dados das autoras, mas ainda falta um modelo que explique o porquê a transmissão não chega na Selic, no caso brasileiro. Isso pode ser visto com autonomia ou não do Banco Central, mas talvez seria um problema de pesquisa que pode ser aprofundado em próximos papers. Então, o paper é um bom ponto de partida para o debate, mas tem que ser analisado sem um veredito final, sem um resultado final. E essa foi a apresentação do paper. Agradeço a atenção de todos.